A Sociedade da Neve, um filme que foi lançado agora, na verdade foi relançado, né, no Netflix, está fazendo muito sucesso, tem muita gente falando, e ele tem alguns temas que a gente queria abordar aqui hoje no programa, tirados do filme. Vamos explicar um pouquinho da história e debater em cima desses temas. Então está começando o Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa também o seu comentário, que é muito importante para a gente, tá bom? Para falar desse tema, está aqui comigo a Bispa Camille, pastora e terapeuta Ana Paula. As duas já me contaram aqui que não assistiram essa versão nova do filme, mas conhecem a história e os temas que a gente vai debater aqui tirados do filme também não precisava necessariamente ter assistido o filme. Se você não assistiu, nós vamos ser obrigados a dar alguns spoilers aqui, né? Mas nada que vai comprometer, porque o filme é muito bom, vale a pena assistir, tá bom? Então, eu quero começar já chamando o primeiro vídeo da internet, que ele conta um pouquinho a história verídica, né? Um filme baseado em fatos verídicos, de um acidente aéreo que aconteceu com um avião que ia do Uruguai para o Chile, levando uma equipe de rugby, né? Se eu não me engano, foi em 1972 que aconteceu esse acidente, e era um acidente assim, quase que impossível de ter sobrevivente, porque foi nos Andes, numa altitude muito elevada, com dificuldade de respiração, muita neve, muito frio, e eles ficaram lá 72 dias até serem resgatados. Então, é uma história verídica, acho que tiveram todos 16 sobreviventes, e muitos ainda estão vivos até hoje, contam a história, né? Então, solta aí o vídeo com um resumo do que foi esse acidente. Este foi o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu na Cordilheira dos Andes em 13 de outubro de 1972. No dia, um inexperiente copiloto estava no comando quando ocorreu o acidente. Ele erroneamente acreditou que a aeronave havia chegado em uma região onde o voo faria uma curva para descer para o aeroporto, mas não percebeu que as leituras dos instrumentos indicavam que ele ainda estava a quase 70 quilômetros de distância do local. Quando ele começou a descer, a aeronave atingiu uma montanha arrancando ambas as asas e a cauda. A parte restante da fuselagem deslizou por uma geleira a uma velocidade estimada de 350 km por hora. Com a tripulação havia 45 pessoas no voo, e para 12 foi fatal. Vários outros se foram logo depois devido às temperaturas frias e à gravidade de seus ferimentos. Nos cantos remotos dos Andes e no extremo oeste da Argentina, durante os 72 dias seguintes, apenas 16 sobreviveram diante do sofrimento e privações, temperaturas congelantes e até da única opção que tinham para se alimentar. Olha aí. Então, esse é o resumo, né, da história, do que realmente aconteceu ali naquele acidente. Primeiro, gente, vamos pensar aqui, né? Imagina, um acidente de avião já é uma coisa trágica. Trágico, terrível. Imagina você cair no meio das montanhas, lá nos Andes. Misericórdia. Lugar totalmente inabitável, né? Vou morrer, porque... Acabou pra mim. Acabou. Então, é isso que eu pensei, Camille. O primeiro pensamento é, vamos morrer aqui, não tem como, né? Sem água, né? E o que acontece ali? Ali, esse filme, ele mostra a capacidade do ser humano de se adaptar, de sobreviver, né? Porque eles criam ali, por isso que o filme chama Sociedade da Neve, até por ser um time de rugby, tinha um capitão, tinha um treinador. Então, o capitão, ele meio que, acho que o treinador já morre no acidente, e o capitão, ele assume ali a liderança, e aí eles começam a criar uma organização ali para conseguir sobreviver, né? Por exemplo, 72 dias é um tempo muito longo para ficar sem comer.
mas a gente consegue viver muito tempo sem comer. Agora, sem água, não. O que eles fizeram? Eles pegaram fuselagens do avião e colocavam durante o dia no sol, com gelo em cima, meio dobrado assim, o gelo escorria e embaixo eles deixavam garrafas. Então ficava o dia inteiro recolhendo água, pingando água ali do gelo que derretia, porque estava em cima de um metal, sob a luz do sol, e eles conseguiam se hidratar dessa forma, né? Nos primeiros dias eles comeram o que tinha ali no avião, chocolate, eles, né? E era uma porçãozinha por dia, mas durou muito pouco tempo, né? Então assim, a gente vê, o ser humano ele tem essa capacidade, né? Na hora do aperto, né? Eu lembro de uma história que, quando eu era criança, que eu tinha um muro que todo mundo lá do bairro pulava para poder jogar futebol numa quadra. E eu nunca conseguia pular esse muro. Ele era muito alto. E um dia eu estava vindo na rua, vi um cachorro, um Rottweiler, que avançou em mim. Ele estava solto, o dono correndo atrás dele, e ele veio na minha direção. E eu estava bem em frente a esse muro. Quando eu vi o Rottweiler, num pulo só, eu subi no muro, que eu nunca tinha conseguido subir, né? Necessidade. Então, o ser humano, nas situações de perigo, de necessidade... Meu pai fala, necessidade faz o sapo pular. Exatamente, né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar e de conseguir sobreviver a situações difíceis, né? Diversas. Isso é muito legal, né? Na verdade, Deus nos colocou algo muito interessante que é sobre a criatividade também, né? Então, aquilo que a gente não sabe, tem uma frase que eu gosto muito que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, isso. O que nos limita muitas vezes é a nossa mente, né? A gente sabe que ninguém consegue, que a gente não deu conta antes, por isso a gente não consegue. Então, nesse caso, se alguém pudesse escolher, você quer estar lá? Não, ninguém vai escolher. Mas uma vez que acontece e você não tem outra saída, ou você luta ali para sobreviver, ou você vai morrer, aí o ser humano ele consegue... por isso que, por exemplo, quem entendeu o plano de salvação, ele consegue vencer o pecado, ele consegue evangelizar, ganhar almas. Por quê? Porque ele entendeu a importância daquilo. E aquilo dele é uma força que talvez antes ele não teria, né? Então, o ser humano ele consegue. Não tem nada que seja impossível, né? Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Mas, muitas vezes, a nossa mente nos limita, né? Nos limita. Eu acho que uma coisa que deve ter sido interessante foi a questão do cada dia, né? A gente perde muito tempo, eu estava pensando sobre isso, a gente perde muito tempo pensando no amanhã. Então, será? Nossa, amanhã tem isso, mês que vem tem aquilo, ano que vem tem aquilo. E muitas vezes a gente perde os desafios do hoje. E a gente gasta muita energia pensando no desafio que a gente só vai precisar gastar amanhã. Depois, no mês que vem. O hoje, a gente precisa economizar as forças para vencer o hoje, né? E quando a gente está numa situação extrema dessa maneira, nossa preocupação é só o próximo minuto, né? Eu preciso sobreviver até amanhã. Então, o que eu vou comer hoje, o que eu vou beber hoje, como que eu vou resolver o hoje, né? É isso mesmo. Já vamos entrar aqui talvez no tema mais polêmico do filme, porque é interessante que o filme até começa mostrando, e também a história conta isso, que é um filme baseado em fatos reais, eles eram muito religiosos. Então o filme começa eles todos numa missa, né? Todos têm a cruz, né? No crucifixo no peito, e eles são muito religiosos, eles são cristãos, né? E quando eles caem ali, eles organizam, fazem uma proteção dentro do avião, pega tudo quanto é tipo de roupa, porque a primeira preocupação era se proteger do frio, principalmente à noite, né? À noite a temperatura caía muito. Eles resolvem a questão da água, do alimento, e a esperança deles é que chegue um resgate. E o resgate não chega, vai passando um dia, 2, 10 dias e nada do resgate. E aí eles decidem começar a procurar outras partes do avião. E quando eles vão procurar as outras partes do avião, para ver se achavam, principalmente a bateria. O copiloto, antes de morrer, deu essa dica, que a bateria estava na parte de trás do avião. E foi uma parte que se desprendeu na batida do avião. E eles começam a procurar. E na primeira procura eles sobem assim até o alto lá onde aconteceu o acidente, e lá de cima, quando eles olham lá para baixo onde está o avião e as pessoas, eles não conseguem já ver mais nada,
por causa do branco da neve, eles ficam ali envolvidos naquele branco e aí eles já concluem que se um avião que está sobrevoando procurando sobrevivente, nunca vai vê-los ali. Então eles aí começam a pegar um monte de mala, criam tipo um sinal ali para que eles pudessem ser vistos, né? Mas nesse momento eles também conseguem pôr para funcionar um rádio e eles começam a ouvir notícias. E eles ouvem a notícia que as buscas foram encerradas. E é um baque, né? Eles ficam ali muito chateados. E naquele momento, eles já estão sem alimento, tinha acabado todo o alimento. E aí começa o grande dilema do filme, né? Que era a necessidade de comer os cadáveres, né? Comer dos corpos humanos que estavam ali. Era a única fonte de alimento que eles teriam ali naquele momento, né? A princípio eles resistem a essa ideia pelo fato de serem cristãos, pelo fato de, né, e principalmente todo mundo ali se conhecia. Isso deve ter sido mais difícil, né? Saber que você... Porque, assim, gente, né? Você saber... Não, já vamos trazer a pergunta aqui. Se fosse você lá, Camille, você ia comer carne humana? Ou eu como, eu morro, ué. Não tem opção, né? Não tem opção, não tem plano B. É essa, é a única, ou você come ou você morre. Então, eu já estava falando, eu tô aqui imaginando eu pegando um pedaço de carne humana e crua e colocando na minha boca e eu falei, gente... Era congelada, né? A carne estava congelada, né? Porque eu não sei se ele, pelo menos no filme não mostra, eles colocavam também nas fuselagens assim para dar para tirar um pouquinho da água, né? Mas tem esse lado, como é que eu vou falar? De subsistência. Não, eu falo esse lado de ser um pouco nojento, né? Vamos falar assim, comer carne humana. E tem um lado também ético. Emocional mesmo também. Ético e emocional, né? Físico, o lado ético, o lado emocional. Porque é o seu amigo, né? São várias coisas que estão englobando ali. Eles chegam numa hora e eles falam, é o que a Camille falou, foi uma questão de sobrevivência. Ou a gente vai comer, ou a gente vai morrer. E como tinham 2 médicos na equipe, os médicos se dispõem. Não, a gente vai lá, vocês nem vão estar sabendo. Glória a Deus que tinha médico para fazer isso, gente. A carne de quem vocês estão comendo. Eu não gosto nem de enfiar a carne quando estou fazendo na minha casa, mas ficar partindo as partes do corpo dos outros. Já pensou? Ainda bem que tinha médico lá para cumprir esse pedaço dificílimo dessa trajetória, né? Então ele se dispôs, ele foi lá. E como ele está habituado com isso, não foi nenhum segredo para ele manipular uma faca e cortar um pedaço de carne ali, né? Tirar a pele, enfim. Para eles era essa parte que para nós, né, a gente tem uma dificuldade, para o médico é normal, ele está acostumado a... Porque se fosse para nós, como que você vai comer depois, né? Você sabe, assim, você viu detalhes, coisas que o pessoal que tá... Quando você chega lá na sua mesa, super bonitinha, a carne do animal mesmo, né? Chega bonitinha, feita lá... É mais fácil comer do que acho que se você vai matar o animal, vai participar todo desse processo. E tá temperada, né, gente? Tá gostosa. Mas a pergunta aqui é, e aí, eles pecaram fazendo isso? Será que eles foram perdoados pelo fato de ser uma questão de sobrevivência? Porque o dilema deles ali era esse, né? Deus não vai se agradar disso, né? Agora uma pergunta, eu não vi o filme, né, então não sei, mas... a primeira pessoa que falou assim, olha, a nossa única chance de sobreviver é X, é essa. Deus que foi e colocou aquilo na cabeça dele. Uma saída. É Deus que instruiu ele, porque será que todo mundo tinha pensado nisso? Eu acho que era meio óbvio, é muito óbvio, assim, porque eles estão lá dentro do avião, né? Eles já estão com muita fome, porque eles comiam... Não é óbvio. Eu, por exemplo, acho que eu não ia fazer, eu não ia ter essa ideia. Eu não ia chegar. Se ela estivesse passando fome, ia sim. Gente, claro que ia, Camille, você está no lugar. Eu não ia ter essa coragem, vamos falar assim, de chegar e falar, gente... Porque no começo eles comem... O povo. Eles comem uma bolachinha assim, ó, imagina um creme cracker para cada um por dia, né? Era a comida deles. Aí acaba tudo, aí um dia sem nada, 2 dias, 3, eles já com a comida restrita há muitos dias. Pessoas debilitadas, porque tinham pessoas que tinham se ferido no acidente, estavam ali tentando a sobrevivência. Então, assim, é uma questão muito polêmica, né? Eu até separei um texto bíblico aqui, não estou querendo fazer comparação, tá, gente? Mas tem a ver com comida que não era lícito comer.
E é um texto de Jesus, né? Quando Jesus, lá em Mateus 12, está sendo questionado pelo fato dele, ele e os discípulos estarem trabalhando no sábado, fazendo a obra de Deus no sábado, os fariseus questionam Jesus. Aí olha o exemplo que ele dá, a partir do versículo 3. Mas Jesus lhes disse, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Né? Aí ele fala também do sacerdote violar o sábado e ficar sem culpa. Jesus dá esse exemplo aqui de Davi, que entra lá com os soldados, eles estão com fome, só tinha aquele pão ali que não era lícito comer, eles foram e comeram. E Jesus está citando isso, justificando o fato dele trabalhar no sábado. Eu sei que não é lícito, mas entre seguir uma religiosidade, né, e fazer algo que vai salvar a vida de alguém, eu prefiro fazer algo que vai salvar a vida de alguém, né? Sim, com certeza. Então, assim, baseado nesse princípio, Nessa condição, eu não sei, eu acho que... Eu também acho que é tranquilo, assim, nesse cenário, né? A gente Eu não quero achar mais nada. Até porque, esperar. Se você parar pra pensar, assim, eles não mataram ninguém pra poder comer. Né? Foi uma questão de... Do acaso. Aconteceu. Não foi assim, vamos tirar a sorte aqui pra saber quem a gente vai matar pra poder... Tem uma história bíblica que é assim, né? Lembra quando teve fome em Samaria e duas mulheres chegam pro rei, a gente combinou que a gente ia comer o filho dela hoje, amanhã ia comer o meu, e comemos o meu, e ela não quer dar o dela para morrer. E Eliseu ouve isso e o rei, né, ouve e fica alarmado. Aí Deus... Acontece lá a situação lá com os leprosos que estavam do lado de fora e tal. E Eliseu é o profeta, ele profetiza, amanhã a essas horas já vai estar tudo normalizado, né? Mas são situações extremas, né? São situações extremas, porque, assim, se a gente for falar, claro, canibalismo é pecado, é muito ruim e tudo, mas nesse cenário, a carne que estava lá era o cadáver, né? Não tem vida ali mais. Porque tem muita gente que defende que aquele corpo vai, sei lá, acontecer alguma coisa com ele depois, como se fosse uma coisa enterrar, santa, né? Vai ficar só os ossos, vai ter o processo ali de decomposição. Não tem vida ali mais, né? Não tem essa coisa de... porque tem gente que diz, né? O espírito dessa pessoa não vai ter paz, porque o corpo dela fez não sei o quê. E a Bíblia diz que não, né? Morreu, acabou, não tem mais ligação com aquele corpo. Então, aquele corpo passa a ser só um corpo. Claro que a gente não vai fazer isso em situações comuns, né? Normais. Então vamos pegar mas a Bíblia fala, Ana, da ressurreição dos mortos, né? E aí? Como é que vai ser essa ressurreição dos mortos, né? Tem até pessoas que acreditam que o ideal não é fazer a incineração, como é que chama? Cremação. É não fazer a cremação por causa dessa promessa bíblica, que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, né? Aí eu não acredito que é uma ressurreição física, né? É uma ressurreição espiritual, né? Mas... Não sei. Se fosse também, vamos supor que seja uma física. Eu também acredito que seja espiritual, mas se fosse uma física, ninguém tem carne mais, né? Foi enterrado. Todo mundo só tem osso. E ninguém tocou no osso também, todo mundo tocou na carne deles, certo? Não, comeram até o osso. Comeram até o osso? Porque nos últimos dias só tinha osso. Aí começaram a comer os ossos do dedo, que tem muita cartilagem. Caraca. O negócio foi pesado. Ai. O negócio foi pesado. Mas essa questão, né? Você tá falando assim, só te cortando. Tem uma imagem que eu vi, eu estava pesquisando também nesse tema, e eu vi um videozinho de uma moça falando sobre o filme, e a moça falou assim, olha, tá vendo isso que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma coluna dorsal. Gente, realmente, era uma coluna dorsal que estava ao lado dele. Ela falou, vocês estão vendo essa foto? Aqui está todo mundo, né? Eles estão rindo, parece que estão alegres, estão felizes. Mas vocês prestaram atenção? Vocês viram o que tem aqui do lado deles? Aqui, ó, gente, era uma coluna mesmo. Aí eu falei assim, cheguei assim, eu tirei o print, eu ampliei assim para ver realmente era uma coluna. A foto real, né? A foto real.
Do resgate. Do resgate, né? Eu falei, meu Deus do céu, realmente era uma coluna minha, você tá falando que eles comendo até os ossos. Eu falei, meu Deus. É pesado. Eu estava vendo uma pessoa contando de um experimento que foi feito. A ideia era fazer uma experiência sobre comportamento. Então colocaram numa sala bem grande vários ratos e esses ratos tinham comido à vontade. Muita fartura de comida espalhada pela sala inteira. E enquanto tinha comida espalhada para a sala inteira, os ratos viviam normalmente, em harmonia, não tinha problema nenhum entre eles. Aí o que os cientistas fizeram? Começaram a restringir a comida. Primeira coisa que eles fizeram, ao invés de pôr a comida espalhada por toda a sala, começaram a pôr a comida só num canto da sala. Não mudou a quantidade. Aquilo ali já começou a criar conflito. Porque eles, peraí, o que está acontecendo com a comida? A gente tinha comido todo dia aqui, agora eu tenho que ir lá no canto buscar comida. Tem que ir todo mundo para o mesmo lugar. E aí começaram a restringir a comida. Quando começou a restringir a comida, um rato começou a brigar com o outro, começou a matar o outro, querer dominar, virou um caos ali a situação, né? Aí fizeram uma comparação desse tipo com o ser humano. O ser humano em situação extrema, por exemplo, muitos judeus num campo de concentração, porque o ser humano ele tem a necessidade de alimentação, muitos também têm a necessidade sexual, né? Tem várias necessidades que o ser humano, quando ele vai ficando sem, se ele não tem um controle da mente, ele vai para um extremo, né? Então, o que acontecia lá no campo de concentração? Um judeu entregava o outro para ganhar um pedaço de pão. O cara ali está pensando em fugir. Aí ele falava para o soldado para ganhar um pão. Ele entregava o próprio irmão, né, para poder ter um alimento, tamanha necessidade dele, né? Começou a ter muita relação sexual entre homens, entre mulheres, pela necessidade. Então, a pessoa ela começa a fazer uma coisa que ela não faria antes. Agora, o que ele falou desse experimento é que, por exemplo, lá no campo de concentração, teve alguns que se corromperam para poder, mas teve outros que mantiveram a sua integridade, mesmo diante de uma situação extrema. Eu achei muito, muito interessante, né, essa experiência, né? Nossa, muito interessante mesmo, porque nossa primeira necessidade é a vida, né? Então, se algo coloca em risco a sua vida, e aí também surgem as pulsões sexuais, né? Porque a necessidade do sexo, o que é, se não somente a nossa natureza de querer perpetuar a espécie. Né? Mas onde que eu queria chegar, Ana? Quando você tem Deus, você está pleno. Deus, ele te supre em tudo, né? E aí você não precisa ficar fazendo coisas que você não faria. O domínio da mente que o senhor falou. Exatamente. Você não precisa chegar nos extremos, né? De uma pessoa submeter e morar numa cracolândia para poder usar droga, né? Da pessoa submeter a humilhação da prostituição para ter dinheiro, porque em Deus você é pleno, você não é movido pelas suas necessidades, você é movido... As faltas mexem com a mente pelo humana, seu propósito. Né? As faltas, a escassez, e, como você falou, né? Cada um vai agir de uma forma, vai entender e agir de um jeito. Quando Aninha, você tem um livro aí para mostrar para a galera? Sempre tem um livro, Bispa Lúcia Rodovalho, hoje, Não Perca a Esperança. Né? Então, como você pode se manter com essa mente blindada que a gente está falando aqui, né? Diante da crise, diante da necessidade, do problema, entender que é só uma fase, já vai passar e Deus vai estar ali. Então, esse livro está fantástico, passa lá no SBE, adquira o seu, vai ser bênção para a sua vida ou para a vida de quem você quiser presentear. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Veja detalhes da história real que não estão no filme. Parada na Argentina. Antes do acidente, o avião fez uma parada em Mendoza, na Argentina, devido às más condições climáticas. 2. Apoio da Igreja. A Igreja Católica apoiou os sobreviventes, contradizendo as dúvidas sobre o canibalismo. 3. Ataques e sensacionalismo. Os sobreviventes enfrentaram intensos ataques públicos e especulações infundadas da imprensa. 4. Fumaça ineficaz. Tentativas frustradas de queimar itens para sinalizar, devido à escassez de material inflamável. 5. A estrada não seguida. Os resgatadores consideraram seguir por uma estrada, uma opção que poderia ter encurtado a tragédia. 6. Pós-resgate.
Roberto Canessa, resgatado, candidatou-se à presidência do Uruguai em 1994. E é interessante que alguns sobreviventes viraram palestrantes, viajam até hoje pelo mundo falando desse acidente, e outros preferiram ficar no anonimato pela vergonha de terem comido carne humana, né? Então isso acabou sendo a ênfase, né? Gente, acabou o nosso tempo aqui. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não assistiu o filme, assista, vale a pena, né? Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a gente? Procure a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você pelo site saranossa-terra.com.br. Nós estamos na Rua Augusta, 2027, em São Paulo, todos os domingos às 10 e às 18 horas, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Forte abraço. Fica na paz.